Paz, pastor Gilberto, tudo bem? Paz, tudo bem, pastor Guilherme? Eu sou o Guilherme, aluno da Uninter, curso de Pedagogia, e hoje nós estamos aqui fazendo uma entrevista sobre a cultura do povo de Deus, do povo evangélico, em específico da Igreja Quadrangular, na cidade de Itapetininga, na nossa região. E eu acredito que o senhor é a pessoa certa, para estar falando para nós sobre a vida da Igreja Quadrangular aqui para Itapetininga e como que o senhor sente, o povo de Deus aqui na cidade de Itapetininga, como que está o avivamento aqui na nossa cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui e quero agradecer pela oportunidade. Obrigado mesmo, para que eu possa falar um pouco da Igreja do Evangelho Quadrangular em Itapetininga, uma igreja a qual eu tenho uma identidade muito forte. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela chegou aproximadamente há 60 anos atrás aqui em Itapetininga, e que quem trouxe a Igreja do Evangelho para cá foi o pastor Olegário, e ele foi o meu primeiro pastor em São Paulo, na zona norte lá de São Paulo. Eu fui para a igreja, eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 18 anos de idade, e nessa época, obviamente, já existia a Igreja Quadrangular aqui, e foi ele, meu avô era o pastor auxiliar dele, e eles abriram a primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Itapetininga. E como você perguntou, como é que eu vejo hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular em Itapetininga, eu vejo com muita alegria, porque você analisar uma igreja que 60 anos atrás começou uma igreja pequena, lógico, era poucos irmãos, e hoje tem mais de 50 igrejas aqui dentro da cidade de Itapetininga, muitas são até catedral, são catedrais. Eu vejo um grande avivamento, eu vejo assim a Igreja do Evangelho Quadrangular crescendo muito aqui em Itapetininga por um homem ou por um grupo pequeno, de pessoas que acreditaram e trouxeram o amor de Jesus a essa cidade. Pastor Gilberto, como que o senhor enxerga, qual é o diferencial da Igreja Quadrangular, assim, e as pessoas estarem procurando realmente as igrejas nos bairros, no centro? Então as pessoas, qual é o diferencial que você enxerga, que as pessoas sentem assim na Quadrangular, que você mesmo pode sentir na Igreja do Evangelho Quadrangular? Primeiro, a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. A doutrina não é costume, mas sim uma doutrina, ou seja, ela é baseada em cima da palavra de Deus. Se você olhar aqui, nós temos 4 símbolos, a cruz, a pomba, o cálice, a coroa. Por quê? Porque ela prega que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus voltará. Não é uma igreja que só fala de cura, não é uma igreja que só fala, por exemplo, da salvação, não é uma igreja que só fala do batismo do Espírito Santo, não é uma igreja que só fala da volta de Jesus, mas ela é baseada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ela fala das 4 características maiores de Jesus Cristo. Ela não é baseada em costume, roupas ou alguma coisa parecida. Ela é baseada em cima da palavra de Deus. Ela mostra verdadeiramente quem é Jesus. E foi aí que mostrou, pelo menos para mim, trouxe um entendimento muito grande ao meu coração. Eu pude entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é o ponto fundamental, é a transformação, o que Ele pode fazer pela gente. Ele pode mudar a história da nossa vida, não baseado em cima de costume, mas em cima da palavra de Deus. Sim. Pastor, nós temos no dia de amanhã, o nosso reverendo, o pastor José Jorge, recebendo uma homenagem na Câmara Municipal, uma medalha de preces de honra, pelos trabalhos que ele tem feito. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa homenagem que vai ser feita, como o senhor vê um reconhecimento de autoridades, políticos e pessoas da sociedade, reconhecendo o trabalho da igreja, o trabalho social da igreja. Como que o senhor enxerga? Olha, para você ver, chegou a esse ponto do reverendo José Jorge, que é o nosso superintendente da região 580 aqui em Itapetininga. Como você mesmo disse, amanhã ele vai ser homenageado. Aí a gente percebe a força da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Itapetininga, e o que o pastor José Jorge representa. Amanhã
Vão estar lá várias autoridades, os deputados da nossa igreja, tanto federal, estadual, estarão presentes. Talvez estará conosco o nosso presidente, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do estado de São Paulo, o reverendo Rocco. E amanhã estará a família do pastor, os pastores da igreja, e realmente é uma homenagem justa por tudo aquilo que durante esse tempo que o pastor José Jorge está à frente, né, dessa região, como eu disse, a região 580. Então é uma homenagem realmente justa, isso nos alegra, né, e porque eles estão vendo que a Igreja Quadrangular, ela não veio para brincar, além de pregar o Evangelho, ela é muito forte na área social. Então será uma homenagem muito merecida, e eu fico feliz por participar dessa história também. E nós temos também um trabalho com jovens, né, pastor Gilberto? Nós temos o Centro de Recuperação, né, onde o senhor já foi pregar lá, já esteve lá. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse centro de recuperação para jovens que tiveram problema com drogas, e como que você vê esse trabalho de recuperação desses jovens? É por isso que eu disse no início, né, os quatro pontos importantes da igreja: salva, cura, batiza e voltará, né? Muitas pessoas, elas não só estão doentes espiritualmente, mas também estão doentes fisicamente, e essas pessoas, elas estão, no meu modo de ver aqui no Beirute, doentes espiritualmente. Então, você vê a visão da Igreja Evangélica Quadrangular. Ela não está somente preocupada em trazer as pessoas para serem membros da Igreja Evangélica Quadrangular. Ela tem uma visão do que? De transformação, que Cristo pode transformar as pessoas, que Cristo pode salvar, libertar as pessoas. E esse centro de recuperação aqui em Itapetininga é um centro muito grande, muito bonito, onde as pessoas são alimentadas, eu digo, sabe, com alimentos mesmo, são alimentados com a palavra de Deus, aonde existe uma assistência social completa sobre a vida das pessoas. E obviamente levamos, é lógico, a palavra de Deus é o que transforma, porque muitas pessoas estão presas nas drogas, né? A grande verdade é que elas precisam de Cristo, e é aí que vem a força maior, para que as pessoas possam ser libertas. E é um trabalho maravilhoso, a gente fica feliz por poder participar de um ministério como esse, que não visa somente, né, encher as suas igrejas. Queremos ver os nossos templos cheios, é lógico, isso é bom, mas nós queremos ver a transformação, a cura da vida das pessoas. Amém. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, né? O senhor que tem muita experiência lá em São Paulo, abertura de igrejas, né? E agora 9 meses iniciando esse novo projeto aqui no bairro Gramados 2, né? Um bairro que vem crescendo a cada dia, né? Jardim Novo Aeroporto, Moradas, e nós temos aí esse trabalho aqui. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor tem assim de projetos para esse bairro, para essa comunidade, né? Então veja bem, com 18 anos de idade eu fui para a igreja simplesmente para poder dirigir o carro do meu pai. Eu queria dirigir, então eu levava minha mãe para a igreja, só para poder dirigir o carro, porque eu estava ali aprendendo a dirigir. E foi dessa forma que eu cheguei até Cristo, levando a minha mãe até a igreja, como eu já disse. Chegando lá, sentei em uma das cadeiras, comecei a ouvir a palavra, e eu entendi o plano da salvação, e ali eu tive um encontro com Cristo. Isso com 18 anos. Com 23 anos de idade, eu fui levado ao obreiro credenciado e me tornei pastor auxiliar. E com 26 anos de idade eu assumi a primeira igreja. Era uma igreja pequena, tinha 8 pessoas, e Deus nos capacitou, porque foi Ele. E aquela igreja, ela se tornou uma igreja de 600 membros, tinha a média nos cultos do 1.550, 600 pessoas. E dali conseguimos abrir 4 novas igrejas. Eu fiquei ali durante 14 anos naquele ministério, onde nós tínhamos programas em rádio, transmitimos o culto ao vivo, né, pela rádio. Deus me deu a oportunidade de ir 2 vezes a Israel, foi uma grande experiência, foi assim um ensinamento que eu tive em Israel, né, você poder estar na terra santa, na terra onde Jesus nasceu, viveu, realmente foi assim maravilhoso. Depois de um tempo, por problemas físicos, doença, eu entreguei, fiquei um tempo em Biúna. Depois que eu me recuperei, eu fui pastorear uma das igrejas quadrangulares na zona sul de São Paulo. Depois retornei para a zona norte, pastoreei, e depois de um tempo viemos para Itapetininga, como você disse,
estou aqui há 9 meses, aqui era uma congregação, só tinha culto de quarta e sábado, e há 9 meses ela se tornou uma igreja, deixou de ser uma congregação da série, e ela se tornou uma igreja, e nós estamos felizes, né? Lógico, falta muita coisa, né, a fazer, tem muitos projetos a ser realizados, mas pelo tempo que existe a igreja, aqui como igreja oficial, 9 meses, nós temos conseguido, sabe, obter alguns êxitos, algumas vitórias, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui na Quadrangular, aqui em frente ao condomínio Morada, e eu creio que muitas coisas já aconteceram e irão acontecer muito mais ainda, que eu creio que Deus está nesse negócio. Nós temos também muitos trabalhos da Igreja Quadrangular com os jovens, né, pastor Gilberto? Então eu gostaria que você falasse, né, nós temos acampamentos, né, na época do Carnaval, nós temos esses acampamentos que a igreja realiza, né, onde os jovens são ali transformados, são batizados, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a diferença entre aquele jovem que ele está na igreja quadrangular e aquele jovem que ele não está numa igreja. Então veja bem, a igreja quadrangular tem um tema, o tema é 100% família, porque ela pensa nas mulheres, nos homens, nas crianças, nos adolescentes, nos casais e também no jovem. Porque hoje muitas igrejas elas proíbem os jovens de fazer isso, aquilo, enfim, tantas outras coisas. Porque, lógico, chegamos à seguinte conclusão, olhando para a palavra de Deus, que é pecado. Mas às vezes a igreja não oferece nada para aqueles jovens. E a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma visão muito ampla em relação a isso. Como você mesmo disse, existem os acampamentos, existe a arena, onde existe os encontrão, aonde é feito debates, aonde tem muita música para jovens. Existe os encontros regionais, aonde por exemplo, pega os jovens aqui da nossa igreja e leva para esse encontro. Aí cada pastor ou cada presidente de grupo, ele leva esses jovens para um determinado local e aí acontecem os encontros. Ali aonde existe grandes amizades, aonde até as pessoas acabam encontrando um namorado, uma namorada. E então a igreja quadrangular, ela visa muito isso. Eu estou falando até trabalho regional, mas existe o trabalho estadual, existe o trabalho nacional. Então é amplo o trabalho para os jovens. É lógico, aqui no Gramado, aqui onde nós estamos, é uma igreja que está começando, então nós estamos adaptando. Mas falando de igreja quadrangular, com certeza, uma das coisas que ela faz e muito bem é o trabalho com os jovens. Nós temos também, né, pastor Gilberto, um trabalho muito bonito que é realizado pela nossa igreja, trabalho com as crianças, né, trabalho com o Ministério Infantil. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância de ensinar a palavra de Deus para as crianças de 4, 6, 8, 10 anos. Qual a diferença? Quando nós chegamos aqui na igreja não tinha uma escolinha para criança. A primeira coisa que nós fizemos é montar uma escolinha. Porque Salomão diz em Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho que se deve andar. Então, se você quer ter uma criança lá na frente, obviamente ela não vai ser mais criança, mas uma pessoa com caráter, uma pessoa abençoada, você precisa ensinar agora. Por isso que o caráter de uma criança, se eu estiver enganado, acho que é dos 3 aos 6 anos, é ali que se forma o caráter. Então, olhando para a palavra de Deus, ela nos ensinando a ensinar a palavra de Deus, porque quando ela crescer não vai perecer, então temos que ter atitudes rápidas, sabe? Buscar a sabedoria de Deus para colocar esses projetos em prática, porque você ensinando a criança agora, obviamente no futuro ela não vai perecer, ela não vai trazer problemas. Por que muitos pais estão sofrendo hoje? Porque eles gastam tempo e dinheiro também com muitas coisas, mas não investem na vida dos filhos, não levam para uma igreja, não acompanham, não tem um momento de oração com os filhos, não tem um momento de passeio, eles não se preocupam às vezes quem são os amigos dos teus filhos. Então precisamos sim investir muito na vida das crianças, e nós já começamos aqui na igreja. E para encerrar, pastor Gilberto, nós estamos lá no curso de pedagogia, né? Qual sou aluno também. E nós aprendemos lá na nossa faculdade que todas as escolas, né, elas começaram através do ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus. E nós estamos ali formando futuros professores, futuros profissionais. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa sala de pedagogia e para os nossos futuros professores que vão se formar. Certo, é um prazer falar com aqueles que selecionam, né? Aqueles que lutam para ensinar. O Brasil está tão carente de pessoas como vocês.
Então, olhando para vocês que são professores, eu quero deixar aqui a minha homenagem, porque olhando até para a palavra de Deus, a gente vê que a bênção de Deus é sobre aqueles que procuram ensinar, né? Trazer uma história diferente, trazer um ensino diferente. Eu sei que no nosso país tem sido tão difícil ser professor, na verdade, é mal remunerado, é mal reconhecido, enfim, tantos adjetivos que nós poderíamos colocar nesse momento, né, em relação a isso, mas eu particularmente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu lembro como fosse hoje, como fosse ontem, o nome da minha primeira professora, a dona Darcília. Hoje ela é falecida, isso é lógico, são quase 45 anos atrás, mas eu lembro da minha primeira professora, a dona Darcília. Então, continue nessa força. Parece que o seu trabalho tem sido em vão, mas não é em vão não, né? Lá na frente você vai ver muitos doutores, muitas pessoas formadas. Por quê? Porque você o ajudou, você gastou seu tempo, você investiu na vida deles. Então fica aqui a minha homenagem, parabéns, continue aí nessa tua força e que Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Senhor Gilberto, eu gostaria de te agradecer em nome de todos os alunos da Inter, em nome da Sheila, que é a nossa tutora lá, e mandar um abraço, um beijo para você que está aí. Estamos juntos nessa batalha, nessa luta pela educação, e sucesso para você, professor Gilberto, e para cada um de vocês que vai se formar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Obrigado, um abraço, Deus te abençoe.